Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as parcerias da OAB com a editora Globo, o destaque da ordem na revista Justiça e Cidadania e um bate-papo especial com dois especialistas sobre mediação. Tudo isso e muito mais você confere agora. Antes de mais nada, eu e todos aqueles que fazem parte do Conselho Federal da OAB desejamos a você e sua família boas festas, com a esperança de um 2021 diferente. O ciclo há de se fechar e estaremos aqui na busca de dias melhores e, por que não, momentos ainda mais felizes. 2020 não vai deixar saudade, mas nós sobrevivemos, né? Lutamos, perdemos muitos entes queridos, pessoas que admirávamos. Foi um ano terrível, mas chegamos ao fim desse ano e esse ciclo, né, se encerra. Acho que uma das coisas mais bonitas da vida é que todo ano há o nascer de uma esperança, né? Nós encerramos um ciclo e começamos outro. E eu tenho certeza, espero e peço a Deus que essa pandemia acabe, que 2021 seja um ano muito melhor para todos nós, para você que lutou com tanto ardor ao longo desse ano. Nós sabemos que a advocacia enfrentou um desafio gigantesco e eu desejo do fundo do meu coração que 2021 seja muito melhor. Boas festas para todos, um Feliz Natal, um beijo na família de todos. A edição de dezembro da revista Justiça e Cidadania destacou os 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil. A matéria especial enalteceu o desenvolver dos trabalhos e garantias da OAB desde 1930, quando o Conselho Federal foi instituído pelo então presidente Getúlio Vargas. Entrevistado pela revista, o presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, ressaltou que as homenagens desta data também se estendem, abre aspas, aos advogados e advogadas que constroem a entidade, batalham por justiça e honram o juramento de exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Fecha aspas. Acesse agora mesmo o site da revista Justiça e Cidadania em www.editorajc.com.br e fique por dentro da matéria na íntegra sobre o 90º aniversário da instituição. Uma ótima leitura para você. A OAB Nacional realizou parceria com a editora Globo para oferecer assinatura gratuita por 6 meses da versão digital dos jornais Valor Econômico e o Globo para toda a advocacia do país. Após o período de isenção semestral, os advogados podem optar por 2 planos distintos, com descontos exclusivos. Estamos desenhando, desde o início do ano, parceria com com os principais jornais do país para poder ofertar à advocacia nacional notícias de qualidade. Nós entendemos que um advogado deve ter um conhecimento jurídico amplo, mas isto não basta na nossa profissão hoje. Nós precisamos instigar e incentivar a leitura do jornalismo profissional, pois a nossa profissão ela também depende da credibilidade junto à sociedade, à advocacia. E o mesmo nós desejamos para as outras profissões. Outros benefícios também estão disponíveis no Clube de Serviços aos Advogados. Nós temos já convênios históricos que podem ser acessados através do Clube de Serviços, no site da OAB, né, a OAB Nacional, oab.org.br. E ali dentro do Clube de Serviços a gente encontra diversas parcerias, inclusive essas citadas, mas posso citar algumas novas que nos envaidece bastante. E aqui eu cito 3. Primeiro, software jurídico também gratuito por um período determinado com a empresa EasyJur, ao qual o advogado pode ter toda essa organização do escritório.
Nós temos uma parceria com um site, inclusive subsidiado pelas caixas de assistência, chamado Psicologia Viva, onde o advogado consegue acessar psicólogos de maneira virtual por consultas com preço muito bom e com profissionais muito qualificados, de diversas especialidades. E cito também uma parceria com o Banco BRB, onde nós ofertamos a possibilidade do advogado ter acesso a cartão de crédito com a devolução da anuidade depois que você tem um gasto mínimo mensal. O advogado tem a sua anuidade na ordem dos advogados, o valor equivalente, né, a essa anuidade devolvida dentro do cartão de crédito durante o período de 12 meses. Ou seja, esses são alguns exemplos de construção dos quais nós fizemos, e posso citar a nossa participação no desenvolvimento no nosso Anuidade Zero, né, no nosso projeto, no nosso programa Anuidade Zero, do qual é um clube de benefícios também, né, onde o advogado tem acesso ali a uma pontuação que também dá desconto na anuidade da OAB. Mudando de assunto, aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1.380.000 seguidores nas redes sociais? Se não, agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Neste mês, a OAB lançou a campanha de conscientização sobre a violência policial, intitulada Polícia Legal, Direitos Respeitados. A violência precisa parar e a Ordem apoia essa causa. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, profundamente preocupado com os índices crescentes de violência e letalidade policiais, lança, neste 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma grande campanha, cujo objetivo é suscitar o debate e a reflexão sobre esse grave problema que assola o nosso país. Uma polícia que se paute pela legalidade e atue com eficiência, buscando a preservação e promoção dos valores consagrados na nossa Constituição, é o que todos queremos. Agora nós vamos para um breve intervalo. É muito rápido. Não saia daí. Começamos na última semana um bate-papo especial sobre mediação, uma alternativa eficaz na judicialização dos processos com a intervenção e diálogo de profissionais capacitados. Nesta semana, falaremos de outros 2 temas. O primeiro com a mediadora civil, familiar e empresarial, Sandra Bayer, sobre mediação em contextos familiares e sucessórios. A mediação de conflitos, né, é uma atividade técnica realizada por um mediador, né, uma pessoa capacitada com essa formação técnica, que possibilita que ele facilite diálogos de forma a restaurar a comunicação perdida entre as pessoas ou estabelecer uma comunicação que nunca existiu entre essas pessoas. No contexto familiar e sucessório, né, a gente pode dizer que o contexto sucessório, ele também ele é um subtipo de um contexto familiar, porque o ambiente das sucessões, via de regra, se dá no âmbito familiar. Os conflitos referentes às sucessões se dá entre herdeiros, que, via de regra, são definidos pelos vínculos familiares com o autor da herança, com a pessoa que faleceu. Então, a gente está falando de um mesmo modelo de mediação em que
trata-se de restabelecer a comunicação que essas pessoas viram atingidas por um conflito, que nada mais é do que diferenças de percepções, diferenças de convicções, que fazem com que as pessoas pensem que existe um interesse resistido, porque não conseguem visualizar um outro formato de interesse que não o pedido num processo, né? Então, quando a gente consegue, na mediação, alargar essa visão, né, de que a pessoa pode ver suas necessidades, seus interesses, seus desejos contemplados ao mesmo tempo que o dos outros, a gente abre uma porta de conversas e de negociação e de acordos, ao final. Por fim, vamos destacar mais um pouquinho sobre sobre o seu segmento, esse que você, inclusive, reforçou agora no final da sua fala, sobre o familiar e sucessórios. O que a gente poderia chamar a atenção para a gente também tratar aqui no nosso bate-papo? Acho que se a gente for fazer uma diferenciação, né, eu coloquei eles juntos dizendo assim, as relações entre eles são relações entre parentes. E as relações entre parentes, a gente sabe, elas têm tantos estereótipos, né? A gente pode cantar música para lembrar o que é família, pode usar o ditado do parente é serpente, né? A gente sabe como tem tantos estereótipos, e sobretudo quando a disputa se judicializa nessas relações familiares, a família é um sistema, e cada uma das peças, ela acaba atingindo as outras, né? Então, às vezes, alguém da família que nem está envolvido diretamente no contexto, acaba sofrendo, né, respingos desse conflito e acaba sendo atingido. Então, acho que, assim, é um problema do todo, né? O todo está doente e o todo precisa ser pacificado. Por isso, o procedimento, muitas vezes em direito de família, a gente está falando de divórcio, por exemplo, de guarda de filhos, muitas vezes a relação é o fim de uma relação conjugal ou é uma relação parental que está desgastada, e a gente está falando de um pai e uma mãe, ou de um pai e um pai, ou de um casal que se desfaz, né? E aí a gente tem dois polos muito identificados, mas sobretudo no direito das sucessões, a gente tem uma situação diferente, que é o que a gente chama de uma situação multipartes, e por isso os conflitos sucessórios são tão complexos, não só porque eles envolvem patrimônio, mas porque nós temos uma gama de interesses a serem contemplados, né? De pessoas desejando coisas, achando coisas, lembrando de coisas. Eu costumo dizer que em direito sucessório a gente tem relações entre irmãos, e irmãos têm conflitos muito complexos porque eles dividem a mesma história há muito tempo, né? E isso é altamente impactante na hora que o conflito surge. O segundo tema trata dos contextos contratuais e de propriedade intelectual. Para tanto, convidamos a mediadora e consultora jurídica em propriedade intelectual e estratégia negocial, Camille Costa. Acompanhe. A mediação em contextos, a gente pode olhar para tanto contextos contratuais quanto contextos de propriedade intelectual para entender melhor. Então, vamos fazer essa divisão didática. Quando a gente olha a mediação dentro do contexto contratual, a gente vai poder olhar para um terceiro, que é o mediador, né? Um terceiro imparcial, que vai auxiliar as partes e os seus advogados a encontrarem caminho que faça mais sentido dentro daquele contrato. Então, por exemplo, quando as negociações são complexas, quando as negociações são difíceis, quando os casos envolvem muitas questões técnicas, questões também sentimentais, emocionais, por exemplo, em casos societários ou em casos de parcerias de longos anos, de fornecimento e tudo mais, negociações complexas podem levar à necessidade e à eficiência de ter um mediador, ou seja, um terceiro imparcial, para auxiliar as partes a chegarem no melhor caminho possível, mesmo no momento da redação de um contrato, porque a gente pensa, às vezes, que a mediação existe só quando já tem conflito, mas, na verdade, a mediação também pode ser muito bem utilizada pelos advogados quando existe tensão, quando existe complexidade, para um contrato ser elaborado entre as partes, para uma transação ser realizada entre as partes. Então, essa seria a mediação dentro do contexto contratual, ou seja, antes necessariamente
de existir um conflito. No momento da propriedade intelectual, a mediação ela é muito útil porque a propriedade intelectual é um lugar, né, é um ambiente onde a agilidade é necessária. Né? A propriedade intelectual vai envolver inovação, vai envolver criatividade, vai envolver tudo aquilo que precisa de agilidade para acontecer, né? E não pode esperar as partes, por exemplo, irem para o judiciário ou esperarem a decisão de um terceiro, que muitas vezes não tem aquele conhecimento que só as partes têm em relação àquela tecnologia, àquela inovação, aquele lugar artístico dos direitos autorais, por exemplo, que a propriedade intelectual também se envolve. Então, a gente poderia dizer que a mediação na propriedade intelectual, ela traz agilidade e traz as próprias partes conversarem sobre a melhor solução para elas mesmas, né? Ao passo que no judiciário ou em outros caminhos, poderia, além de demorar mais tempo, não ter essa expertise necessária dentro de um contexto de propriedade intelectual. Todas as pessoas que passam pela mediação, tanto as partes, principalmente os advogados, enxergam o potencial dela, enxergam a efetividade, porque a mediação a gente ganha em tempo, a gente ganha em muito menos desgaste de todos os envolvidos, né, e muito menos custo também do que o judiciário, do que esse embate que o advogado e as partes estão acostumadas. Então, todo mundo que participa da mediação, isso são dados internacionais, participam novamente e indicam e veem os benefícios. Então, muitas vezes as pessoas simplesmente não participam porque não conhecem, ou não participam porque daqui a pouco tem algum tipo de entendimento diferente do que realmente é uma mediação. Então, realmente, poder trazer o que é a mediação, poder trazer a realidade dos benefícios reais que ela traz para a população e, principalmente, para os advogados terem a mediação na sua caixa de ferramentas, terem a mediação em mais uma opção dentro do seu cardápio que eles oferecem para o cliente, né? E, claro, uma das opções mais céleres, com menos custo e menos desgaste, para os seus clientes poderem chegar a resultados com muito mais satisfação. E como que é a procura da mediação em contextos contratuais e de propriedade intelectual? Dos dois, qual que se procura mais, por exemplo? Perfeito. Propriedade intelectual é muito procurada, internacionalmente, então, nem se fala, tanto que existe uma câmara de mediação para casos de propriedade intelectual dentro do órgão de registro internacional, o WIPO, que seria a OMP, a Organização Internacional de Propriedade Intelectual. Então, sim, é muito utilizada, porque, como eu falei antes, a propriedade intelectual não pode esperar. Né? Quando envolve tecnologia, quando envolve inovação, então a propriedade intelectual é muito fértil para a mediação. E, claro, os contratos, né? A área contratual é muito fértil, sabe por quê, Paulo? Porque é nos contratos que os advogados podem incluir as cláusulas de resolução de disputas e colocarem ali a mediação. Então, um bom contrato, um contrato eficiente, é aquele contrato que enxerga a melhor forma, a forma mais eficaz das partes resolverem seus conflitos. Então, colocar uma cláusula de mediação seguida, por exemplo, de uma arbitragem, ou inclusive de um processo judicial, mas colocar a mediação como uma primeira porta, né, é um caminho muito célere, muito eficiente para quem redige contratos, para os advogados contratualistas. Na próxima semana, nós voltaremos a tratar aqui no programa a mediação sob outras perspectivas e segmentos, com o apoio de especialistas sobre o tema. Não perca! Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!